Aleluia. Quantos estão felizes? Oh, glória a Deus. Declare assim comigo: essa é minha Bíblia. Bem forte, crente. Essa é minha Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu abro a minha mente e o meu coração para ser ministrado nessa noite. E eu declaro que a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas e já sente adorando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 2. Nós estamos lendo a partir do versículo 2. Eu quero te pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar lendo vários versículos e eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia. Amém? Quantos encontraram Josué capítulo 6, versículo 2? Amém. O povo de Deus estava pronto para entrar, para conquistar a terra prometida. E Deus diz para Josué, no versículo 2 assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Deus disse para Josué dessa forma: Josué, eu quero que você veja. Repita comigo a palavra veja. Josué, eu quero que você veja. Este olha do versículo 2 não é um olhar com os olhos naturais. Deus não estava falando para Josué olhar com os olhos naturais. Existe algo muito mais profundo, que é olhar com os nossos olhos espirituais, que não tem nada a ver do que é olhar com os nossos olhos naturais. Alguém aqui está me entendendo? Eu não sei você, mas os meus olhos físicos, meus olhos naturais, às vezes me fazem ver coisas que eu não quero acreditar. Eu não sei você, mas às vezes eu passo por situações na minha vida que quando eu vejo com meus olhos naturais, os meus olhos naturais querem dizer para mim que aquilo é impossível de mudar. Os meus olhos naturais querem dizer para mim que aquilo é impossível de Deus fazer algo, apesar de eu saber no meu homem espiritual, saber dentro de mim e ter a convicção que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Alguém aqui está me entendendo? Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui passa por isso de vez em quando? Mas existe um olhar espiritual que não tem nada a ver com os olhos naturais. E Deus diz para Josué: veja, mais uma vez, estou te entregando a cidade de Jericó nas suas mãos, o rei e os seus homens valorosos. Mas é isso que eu quero que vocês façam. Acompanhe comigo no versículo 3. É isso que eu quero que vocês façam, Josué. Eu quero que vocês rodeiem a cidade, contornando uma vez por dia, por 6 dias. Eu quero que vocês contornem a cidade uma vez por dia, por 6 dias. Todo mundo diz 6 dias. E no 7º dia, todo mundo diz agora comigo, 7º dia. Vire para o seu vizinho e fala assim para ele: eu estou entrando no meu 7º dia. Fala isso com convicção. Fale para isso pelo menos 2 ou 3 pessoas. Eu estou entrando no meu 7º dia. Talvez algum de vocês não sabe o que isso quer dizer. Talvez algum de vocês não sabe o que eu estou querendo dizer. Mas já já você vai ficar sabendo. Amém? Vamos fazer um coral bem junto aqui. Eu estou entrando no meu 7º dia. Aleluia. Deus disse para Josué: nos primeiros 6 dias façam isso. Olha só algo interessante que eu quero que você entenda. Nos primeiros 6 dias façam isso. Antes de entrar na terra prometida, antes de chegar o 7º dia, Deus deu uma ordem para que eles fizessem algumas coisas durante os 6 dias. Alguém aqui está me entendendo? Às vezes, para entrarmos no nosso 7º dia, Deus primeiro nos dá algumas ordens ou algumas direções.
Antes de às vezes chegar o dia da vitória, o dia do milagre, o dia da transformação, de algo daquilo que nós estamos esperando por muito tempo, às vezes, antes de chegar esse dia, Deus nos dá algumas ordens ou algumas direções para que nós possamos fazer algumas coisas primeiro, para que aí sim podemos estar prontos para entrarmos no 7º dia. Alguém aqui está me entendendo? A pergunta é: nós estamos atentos para ouvir Deus ou só queremos entrar no 7º dia? Nós estamos atentos para ouvir Deus durante esses 6 dias, as direções de Deus para aquilo que devemos fazer, ou só estamos preocupados com a bênção? Ou só estamos preocupados com o milagre? Ou só estamos preocupados com o 7º dia? Porque muitas vezes nós estamos tão focados, tão preocupados com aquilo que Deus falou que vai fazer, que nós esquecemos do processo. Nós estamos tão preocupados no cumprimento da promessa, que nós esquecemos que para cumprimento da promessa, o dia que a promessa é feita e até o cumprimento da promessa, existe um tempo. E nós esquecemos que existe um processo, que nós precisamos passar por ele, e esse processo pode parecer doloroso, pode parecer frustrante, mas ele não veio para nos derrubar, não faz parte de uma derrota, não faz parte de um fracasso, mas de uma preparação para que possamos estar prontos para entrarmos no 7º dia. Alguém aqui está me acompanhando? Acompanhe agora comigo no versículo 10. Essa foi a ordem que Deus deu para Josué. Versículo 10: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Em outras palavras, Deus estava dizendo: todo mundo calado. Em outras palavras, não quero ouvir nenhum piado, não quero ouvir nenhum gemido, não quero ouvir nenhuma murmuração, não quero ouvir nenhuma reclamação. Deus deu uma ordem para Josué: manda todo mundo ficar calado, dá 6 voltas, uma vez por dia, durante os 6 dias. Mas tem o seguinte: de bico fechado, de bico calado. Quando nós ouvimos isso, nós temos que voltar para Números 15 e ver o que Deus falou para o povo de Israel. Tudo o que vocês fazem é só reclamar. Tudo o que vocês fazem é só murmurar. Por que o Senhor trouxe a gente para esse deserto para morrer, Moisés? Não tinha covo suficiente no Egito? Essa era a linguagem, as palavras que saíam da boca do povo de Israel. Tudo o que eles faziam era só murmurar, era só reclamar. E por isso que Deus vira para eles em Números 15 e diz dessa forma: isso é exatamente o que vai acontecer com vocês. Vocês vão tudo morrer no deserto. Isso é Deus falando para o povo de Israel. Por causa dessa língua de vocês. Olha só que eu quero que você observe algo que Deus não falou que vai matar eles no deserto. Deus falou que eles iam morrer no deserto por causa da língua deles. Alguém aqui está me entendendo? Mas Deus continua assim: eu não vou. Vocês vão morrer no deserto por causa dessa língua de vocês, mas eu não vou sacrificar essa geração nova por causa dos erros dos seus antepassados. Eu não vou sacrificar essa geração nova por causa dos erros dos antepassados. Os antepassados morreram porque abriam a boca para murmurar e para reclamar o tempo todo. Mas eu não vou deixar que vocês caiam no mesmo erro. Por isso que eu quero dar uma ordem: ninguém fala nada. Porque muitas vezes nós falamos demais. Porque muitas das vezes nós saímos do propósito de Deus com as nossas próprias palavras. Nós saímos debaixo da nuvem, nós saímos debaixo da bênção. Nós tiramos a nossa vida da presença de Deus, do propósito de Deus, do milagre, devido às palavras que saem da nossa boca. E Deus sabia que o povo de Israel era dessa forma. Deus sabia que essa geração nova era igualzinha à geração antiga. Por isso que Deus faz isso, para preservar eles. Para que eles não morram no deserto, para que eles não percam a promessa, para que eles não percam a vitória por causa da língua negativa que eles têm. Você está vendo como a sua língua tem o poder de acabar com a sua vida? Você está vendo como a sua língua tem o poder de destruir os planos de Deus na sua vida? Às vezes eu falo muito sobre isso aqui.
E às vezes você pode achar que o pastor é um pouco radical com esse negócio de palavras. Sou radicalíssimo. Radical não, radicalíssimo ao extremo. Sabe por quê, querido? Porque é a minha vida e a sua vida que está em jogo. A minha vida e a sua vida está em jogo. Eu digo aqui sempre e vou continuar dizendo até você pegar e lembrar e levar na sua casa, e isso nunca sai da tua cabeça. As palavras que saem da sua boca são as plataformas que você vai pisar amanhã. As palavras que saem da sua boca são as plataformas que você vai pisar amanhã. Língua e morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se você está plantando morte, você vai colher morte. Se você está plantando vida, você vai colher vida. Isso é Bíblia. Isso não é aquilo que eu acho, uma revelação que eu tive, não. Isso é Bíblia. Alguém aqui está me entendendo? Ah, pastor, mas o senhor não entende pelo tanto de coisa que eu estou passando. E eu não entendo por que eu estou passando por tudo isso. Você já parou para examinar a sua língua? Você já parou para examinar as palavras que saem da sua boca? Você quer saber como é que vai estar a tua vida daqui a 5 anos? Escute o que está saindo da sua boca hoje. Você quer saber como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Escute as palavras que saem da sua boca hoje. Eu quero que você pense nisso. Posso ouvir um amém? Amém. Ficou tão calado e tão silêncio. Eu me assustei agora. Então é isso que eu quero que você diga para o povo, Josué. Versículo 10 mais uma vez. Não quero ouvir uma voz, uma palavra, nenhum gemido. Não quero ouvir nenhuma voz, não quero ouvir nenhuma murmuração, nenhuma palavra, nenhum gemido. Sabe por que Deus estava dizendo isso para eles? Porque Deus sabia o poder das palavras deles e que eles iam anular com as palavras negativas deles o que estava prestes a acontecer. Porque no natural não fazia sentido algum o que estava prestes a acontecer. No natural não fazia sentido algum fazer um povo marchar em frente de um muro que tinha mais de 30 pés de largura, mais de 30 pés de comprimento, mais de 15 de largura, que cabia uma casa em cima, porque era lá que habitava a casa de Raabe. Fazer um povo dar uma volta e de repente, depois de 6 dias, gritar e simplesmente toda aquela muralha cair, virar pó e o povo atravessar para o outro lado, não fazia sentido algum no natural. Simplesmente derrubar uma fortaleza como essa com um grito. A ordem que Deus deu para eles de dar a volta e gritar no 7º dia, no natural não fazia sentido algum. E Deus, completamente ciente disso, fala para eles: ninguém fala nada. Eu quero que você vire para o seu vizinho e fale assim para ele: há momento de falar e há momento de se calar. Há momento de falar e há momento de se calar. Deus, conhecendo o povo dele, Deus manda todo mundo ficar calado. E você sabe como é que é crente. Crente é uma bênção. Crente é uma bênção. Eu posso imaginar o povo virar um para o outro e falar bem assim: o que esse pastor Josué quer que a gente faz? Esse homem está ficando doido? Esse homem comeu feijoada ontem à noite? Sonhou demais, está achando que Deus falou para ele que a gente vai dar 6 voltas durante esse muro aqui, em volta desse muro aqui, no 7º a gente vai gritar, isso tudo aqui vai cair? Esse homem só pode estar ficando doido. Crente é uma bênção. Mas é por isso que Deus virou e falou, sabe para quem? Foi para Josué, não falou para a igreja. Por isso que Deus virou e falou para Josué: eu quero que você veja. Deus não falou para o povo ver, porque se o líder vê, não interessa se os outros vão ver. Não interessa se os outros vão ver, é importante que os outros vejam para que eles possam suportar e caminhar juntamente com o pastor Josué na visão. Mas se eles não veem, não interessa. Deus manda todo mundo calar a boca e fala: seu caminho contigo. O resto vai receber a bênção porque você creu. O resto vai receber a bênção porque você viu. Se você viu, está tudo certo. Mas o povo estava tudo reclamando. Deus sabia que o povo ia murmurar. Então Deus vira e fala para eles o quê? Fala nada. Há momento de falar e há momento de se calar. Mas é interessante e algo importantíssimo que nós devemos nos lembrar também, que tudo que eles lembravam, tudo que essa geração lembrava, era dos fracassos e das más experiências dos seus antepassados.
Lembra que nós falamos alguns minutos atrás que essa era o quê? Uma geração nova. E que a geração antiga morreu no deserto por causa da língua negativa. A experiência que eles tinham era de ver os antepassados fracassando, não chegando a lugar nenhum e morrendo no deserto. E quando você vê alguém fazendo, você vê sua mãe fazendo algo, seu pai fazendo algo, o seu avô fazendo algo, o seu bisavô fazendo algo, a tendência é que você vai fazer também. Então nós precisamos nos lembrar que tudo que eles tinham na mente era o fracasso dos seus antepassados. E às vezes as nossas más experiências do passado nos impedem de crer em Deus pelas nossas bênçãos futuras. Não permite que as suas más experiências do passado te impedem de crer em Deus pelas suas bênçãos futuras. Não impede porque não permita que aquilo que não deu certo uma vez não vai dar certo mais. Não permite que aquele fracasso que aconteceu numa área da tua vida vai ser permanente e aquilo ali veio para marcar a tua vida. Não permita que isso aconteça. Não permita que as suas frustrações do passado te impeçam de crer em Deus pelas suas bênçãos futuras. Porque é isso que esse povo estava vivendo. Eles não conseguiam imaginar que Deus era capaz de fazer algo, porque eles só tinham na mente deles aquilo que os antepassados fracassaram. Eles só tinham na mente deles os resultados negativos dos antepassados. Alguém aqui está me entendendo? Você pode dizer amém? Então fala para eles, Josué. Não quero ouvir nenhuma palavra da boca deles. O salmista disse uma vez: quem dera a minha língua grudasse no céu da minha boca, para eu não dizer nenhuma palavra negativa que possa afetar ou destruir o meu futuro. Quem dera a minha língua grudasse no céu da minha boca, para eu não dizer nada que possa destruir a minha vida, ou cancelar as bênçãos de Deus na minha vida. Quem dera a minha língua grudasse no céu da minha boca. Imagine se isso acontecesse comigo e com você hoje. Imagine se isso acontecesse, sabe, não só isso. Vamos supor que acontecesse comigo e com você o que aconteceu com Zacarias. Zacarias duvidou do anjo do Senhor que apareceu para ele e falou para ele: Zacarias, Deus ouviu sua oração. Você vai receber um filho. Zacarias era velho e a mulher dele era velha e estéril. E o anjo aparece para ele dizendo assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Ou seja, pode ficar tranquilo, faz um culto de ações de graça, celebre ao Senhor. A sua oração foi ouvida. O anjo disse isso para ele, não foi nem um vizinho, foi um anjo que apareceu para ele e disse dessa forma. Sabe o que ele disse? Que prova que eu tenho disso? Ele virou para o anjo: que prova que eu tenho disso? Quem me garante que isso mesmo vai acontecer? O anjo não virou para ele e falou assim: continue orando, quem sabe aconteça. Não, ele está falando assim: eu sou Gabriel que assento na presença de Deus, e ele me enviou aqui para te dar essa boa notícia. A sua oração foi respondida. Que garantia eu tenho? O anjo fica tão irado com Zacarias que ele vira para ele e fala bem assim: sabe só porque você duvidou, você vai ficar 9 meses com a boca fechada. Você não vai falar nada, você vai ficar mudo até que se cumpra aquilo que Deus falou. Enquanto a esposa dele, Isabel não teve o filho, ele não podia falar nada. Sabe por quê? Porque ele poderia sair pela rua falando que Deus era doido. Fala assim: rapaz, eu orei, mas sabe, orei por orar mesmo, porque eu tinha visto o que Deus tinha feito na vida de Abraão, de Sara, e resolvi orar também, porque eu tinha vontade de ter um filho, mas agora Deus já resolveu falar aí que vai me abençoar. Já pensou, rapaz, eu um velho desse, minha mulher uma velha daquela, lá em casa não funciona mais nada, lá em casa não dá mais nada, e Deus agora falando que vai ter filho? Ele ia cancelar aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. Então sabe o que o anjo virou e falou assim: porque você duvidou, você não vai falar mais nada, vai ficar 9 meses de boca fechada. Ele estava dentro do templo, quando ele saiu lá para fora, ninguém mais podia ouvir ele. Todo mundo ficou tentando descobrir o que aconteceu com Zacarias, e ele não podia explicar nada, ele só gesticulava, porque ninguém escutava a voz dele. Agora imagine se isso acontece comigo e com você nos dias de hoje, porque nós duvidamos daquilo que Deus disse que vai fazer na nossa vida. Imagine se Deus manda um anjo e fala bem assim: porque você duvidou, você não vai abrir a boca, você não vai falar nada até que se cumpra. Quantos aqui já duvidaram?
de algo que Deus falou que ia fazer? Quantos aqui às vezes, ou está duvidando até hoje? Se o seu vizinho não levantou a mão, levanta a mão dele aí, por favor. Ajuda ele aí. Porque todos nós passamos por isso na vida. Todos nós passamos por momentos dessa forma, onde nós não conseguimos ver as circunstâncias mudarem, onde nós não cremos que Deus é capaz de mudar a nossa vida. Agora imagine se Deus faz a mesma coisa comigo e com você, se faz a gente calar a boca por 9 meses. Triste, né? Mas imagina o tanto de bênção que nós receberíamos também. Porque nós não abriríamos a boca para cancelar nada. Porque nós não abriríamos a boca para poder reclamar de nada ou murmurar de nada. Ia ter gente que no final dos 9 meses fala assim: não, Senhor, deixa do jeito que está, tá bom, não precisa voltar a falar não. Tá bom do jeito que está. Não precisa mudar não, Deus, deixa do jeito que está. Sem falar nada está melhor. Assim eu entro menos em problema. Assim eu cancelo menos a bênção de Deus na minha vida. Deixa do jeito que está. Alguém aqui está me entendendo? O que eu quero dizer para você, querido, que às vezes é melhor ficar calado do que abrir a boca para falar besteira. Eu quero que você entenda, meu querido, que às vezes é melhor não dizer nada do que dizer algo que vai nos tirar da bênção de Deus. É melhor ficar calado do que declarar morte e derrota e fracasso sobre a minha e sobre a sua vida. Amen. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O poder das nossas palavras. Deus sabe disso de uma forma tão grande, que foi por isso que Ele falou para esse povo ficar calado. E é isso que eu quero que você entenda. Deus sabe que o poder das palavras pode tanto cancelar as bênçãos de Deus na nossa vida, que Deus deu uma ordem para que eles ficassem calados. E eu acabei de dar um outro exemplo para você, de uma outra pessoa também, porque duvidou e Deus falou: você não vai cancelar aquilo que eu quero fazer, então você vai ficar calado. Se você não tem nada de bom para dizer, se você não tem uma palavra de bênção para declarar sobre o seu futuro, às vezes é melhor nos calar, deixar a raiva passar, deixar o momento passar, do que simplesmente abrir a boca e falar depois assim: eu estava simplesmente desabafando. Eu estava simplesmente Querido, as palavras que você fala, ela não volta vazia. Da mesma forma que as palavras de Deus, quando uma vez lançada, ela não volta para Ele vazia, mas primeiro ela cumpre com o propósito para que ela foi designada. As minhas e as suas palavras também é a mesma forma. As minhas e as suas palavras é a mesma forma. Ela sempre vai encontrar um lugar e uma direção aonde descansar. Seja vida ou seja morte. Nós podemos construir ou podemos destruir algo. Nós podemos construir uma vida ou destruir uma vida. Nós podemos construir um relacionamento ou destruir um relacionamento com as palavras que saem da nossa boca. Alguém aqui está me entendendo? Mas no 7º dia, glória a Deus que tem o 7º dia. A gente não fica nos primeiros 6 dias a vida inteira. Glória a Deus que tem o 7º dia. Posso ouvir um amém? Mas no 7º dia, declare comigo, 7º dia. Declare bem forte assim, querido: eu estou entrando no meu 7º dia. Deus diz, é isso que eu quero que vocês façam. Versículos 6 e 7, acompanhe na sua Bíblia. Peguem a arca da aliança do Senhor e rodeiem a cidade. A arca do Senhor representa a unção de Deus. O que você não pode fazer no natural, a unção de Deus faz por você. O que você não pode fazer no natural, a unção de Deus faz por você. Eu quero dizer algo isso para os alunos do FITS. Nós dependemos da unção de Deus o tempo todo na nossa vida. No nosso ministério, nunca tente fazer algo na casa de Deus, no reino de Deus, sem que você seja completamente dependente da unção de Deus. Nós somos completamente, nunca abra mão da unção de Deus na tua vida e no teu ministério.
Tem muita gente que eu conheço que foi para seminário, que foi para o ministério, que foi estudar, foi fazer cursos, não foi para aprender mais da palavra de Deus, mas para aprender como fazer ministério sem a intervenção de Deus. Tem muita gente que olha isso aqui como negócio. Tem gente que olha isso aqui como uma forma de ganhar dinheiro. Não é o meu caso, não é o caso de vocês. Então nunca permita de caminhar no reino de Deus, na vida de vocês, sem que a unção de Deus esteja completamente presente na vida de vocês o tempo todo. Vocês estão me entendendo? Versículo 15. E aconteceu, repita comigo, e aconteceu. Essa palavra é uma palavra-chave. E aconteceu que no 7º dia levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. Os outros dias foram uma vez, no 7º dia foi 7 vezes. Versículo 16, mais uma vez, e aconteceu. E no 7º dia eu quero que vocês marchem ao redor do muro 7 vezes. E na 7ª vez eu quero que os sacerdotes toquem as trombetas. E depois eu quero que o povo grite. Versículo 16. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aconteceu, quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Agora preste muita atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Se você não entendeu mais nada, se você não pegou nada até aqui, dobre a sua atenção para você pegar isso aqui. Que você pegar isso aqui, você entendeu tudo. Quando Deus disse que estava entregando a cidade para eles e mandou eles gritarem, os muros ainda estavam lá. Quando Deus disse para eles gritarem que Deus estava entregando a cidade, já havia entregado as cidades para eles. Quando Deus deu a ordem para eles gritarem, os muros ainda estavam de pé. Alguém aqui está me entendendo? Se você não entendeu, você vai entender agora. A gente sempre grita depois da vitória. A gente sempre celebra depois que o muro cair. A gente sempre faz a festa, canta o hino da vitória, dá o culto de ações de graça depois que o problema foi resolvido. Deus deu uma ordem para eles dessa forma: eu quero que vocês gritem. E eles gritaram, e a palavra de Deus diz que Deus entregou a cidade para eles e mandou eles gritarem quando o muro ainda estava de pé. O que Deus está querendo fazer comigo e com você, querido, não é que nós gritemos depois do problema resolvido, depois da vitória, depois de entrar no 7º dia. Deus está querendo que eu e você grite agora, grite antes do problema ser resolvido, grite antes de chegar àquela vitória, porque a vitória minha e sua é garantida, porque Deus já garantiu que vai entregar na minha e na sua mão. Deus está querendo fazer eu e você gritar antes do problema. Eu quero encorajar você a começar a preparar aquele CD para você cantar na sua casa, para você colocar no seu carro e você já marcar no seu calendário, na sua agenda. Esse aqui é o meu culto de ações de graça. Esse aqui é o dia que eu vou celebrar o Senhor por essa vitória que eu estou esperando, porque Deus falou que vai me entregar, porque Deus falou que vai colocar nas minhas mãos. Eu não vou deixar para cantar depois, eu vou cantar agora, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você pode dar glória a Deus? Deus está querendo fazer eu e você gritar antes do problema, e nós estamos querendo ver o problema resolvido primeiro. Depois que estiver completamente resolvido, aí eu grito.
Não, querido, nós temos tudo invertido. Por isso que Paulo disse: combati o bom combate. Combati o bom combate. Paulo não estava falando isso porque ele adorava entrar em encrenca. Paulo não estava falando isso porque ele adorava problema. Paulo estava falando isso porque ele sabia que quando ele entrava no combate, o vitorioso era ele. Você nunca viu uma pessoa entrar no ringue celebrando a vitória? A última vez que celebraram a vitória aí foi o Anderson Silva, e você viu o resultado que deu. Ninguém entra no ringue cantando vitória, porque nunca se sabe quem vai ganhar. A única pessoa que pode entrar num problema cantando o hino da vitória sou eu e você, porque nós sabemos que nós podemos combater um bom combate, porque no final a vitória é minha e sua. No final a vitória é minha e sua. No final a vitória é minha e sua. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Você pode levantar as suas duas mãos e adorar o Senhor por pelo menos 5 segundos. Dê um grito de glória a Deus aí, meu querido. Aleluia. No 7º dia, na 7ª vez, toque a trombeta. Eu quero declarar que tem um som novo, que tem um som novo se aproximando do povo de Deus. É o som da vitória, é o som da conquista, é o som da prosperidade, é o som da cura, é o som da libertação, é o som das bênçãos, é o som da provisão. E está na hora do povo de Deus se erguer, se levantar e começar a gritar na cara da adversidade, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! E aconteceu, versículo 20, que gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente ao chão. Deu um grande brado e o muro caiu. Eles não gritaram depois que o muro caiu, eles gritaram e o muro caiu. E o povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. E aconteceu, repita comigo, e aconteceu. Agora vire para o seu vizinho e fale assim para ele: vai acontecer comigo também. Vai acontecer comigo também. Fale com autoridade, crente: vai acontecer comigo também, porque eu estou entrando no meu 7º dia. Fala com coragem, querido: eu estou entrando no meu 7º dia. Aleluia. Se coloque de pé adorando ao Senhor, e eu acabo aqui. Meu Jesus, aleluia. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Você pode aplaudir, você pode glorificar, querido, fica à vontade. Meu Jesus, aleluia. Existe algo, louvor pode vir aqui para frente. Existe algo muito sério que precisa ser feito, e você precisa ouvir. Muitos não estão entrando no 7º dia e não estão vendo os muros caírem na vida deles, porque não sabem fechar a boca. Entenda que antes de nós entrarmos no 7º dia, antes do povo de Israel entrar no 7º dia, Deus primeiro deu uma ordem: eu quero que vocês façam isso. Eu quero que primeiro vocês façam isso. Se vocês seguirem aquilo que eu estou dando para vocês, vocês vão entrar no 7º dia. Vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão ver acontecer aquilo que eu estou prometendo a vocês. Mas antes de entrar no 7º dia, primeiro Deus deu o quê? Uma ordem. E muitos de nós não estamos entrando no nosso 7º dia porque nós não queremos ouvir a direção de Deus. Nós queremos fazer aquilo que está na nossa cabeça. Nós queremos caminhar por sentimentos e não pela palavra de Deus. Nós queremos caminhar por aquilo que vemos e não por aquilo que Deus diz. E toda vez que você caminha por vista, ou caminha por sentimento, ou pelas vontades da carne, você vai dar com os burros na água. Você vai dar com a cara na parede. E você vai se frustrar. E a palavra de Deus também diz que a esperança prolongada, ela adoece o coração. Muita gente está com o coração doído porque está esperando as coisas de Deus acontecerem e não vem acontecer. Mas o problema, querido, não é que Deus mudou. O problema é que nós muitas vezes não queremos ouvir a direção de Deus. Aquilo que Deus está colocando explícito para mim e para você na sua palavra. Enquanto você está de pé, eu quero te mostrar algo na palavra de Deus. O mesmo Josué que Deus falou para ele no capítulo 6, para eles calarem a boca, ficarem quietos, não dizer nada, foi o mesmo Deus que falou para o mesmo Josué
no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de falar. Olha só, Deus estava mandando eles falarem. No capítulo 6, Deus estava mandando eles calarem. Existe o momento de você falar e existe também o momento de você se calar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus deu uma ordem para ele e fala: não tire da sua boca a palavra, não deixe de declarar a palavra de Deus. Os alunos do FIT sabem bem esse versículo, nós estudamos bem, nós detalhamos bem esse versículo na aula de fé e confissão. Existe um momento de falar, mas no capítulo 6, Deus vira e fala bem assim: não fala nada. Esse momento agora é de ficar quieto. Esse é o momento agora de rodear. Esse é o momento simplesmente de marchar. Mas se você marchar os 6 dias, se você não abrir a sua boca para cancelar aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, quando eu der a ordem para você gritar, os muros vão cair na tua vida. Aquele problema vai cair na tua vida. Aquele familiar que está fora da presença de Deus vai voltar para a casa de Deus. Aquele casamento vai ser restaurado. O teu marido vai te acompanhar. A tua esposa vai te acompanhar. O teu filho vai voltar para a casa de Deus. O teu filho vai sair das drogas. Aquela situação financeira vai voltar ao lugar, porque Deus deu uma ordem. Tudo aquilo que Deus diz tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Alguém aqui está me entendendo? Eu quero que você saia do seu lugar agora e segure na mão da pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar.